dando continuidade a essa série de vídeos sobre as 10 memórias, as 10 personalidades múltiplas mais perigosas, que nada mais são do que 10 padrões que a gente vê frequentemente nos atendimentos com captação psíquica e apometria, que eu realizo tanto em consultório com as pessoas no particular, mas também e principalmente no projeto Franciscanos, que atende com essas ferramentas, só que à distância, né? E é uma parceria minha e da minha colega Almira. Então, ao longo desses anos, né, a gente foi fazendo várias captações e a partir dos estudos do curso de captação psíquica, a gente consegue traçar alguns padrões. E aqui eu quero falar de um que eu particularmente às vezes me identifico bastante, que é a questão da rigidez. Quais memórias, quais experiências a gente pode trazer de exemplo que carregam essa questão da rigidez que está muito num lugar de auto-julgamento e julgamento do outro, que considera tudo muito no preto e no branco, no certo e no errado. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Se você não me conhece, está aqui a primeira vez, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e estou gravando essa série de vídeos justamente porque é um assunto que eu falo frequentemente, porque eu trabalho com ele semanalmente e eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para isso no nosso dia a dia, né. Ajuda a gente a ter um diálogo com o nosso inconsciente muito mais profundo, de entender alguns padrões, algumas coisas que a gente carrega de uma forma muito mais prática e muito mais palpável, né. Então, você que está aqui, por favor, convido você a já deixar o like, se você viu esses vídeos, está gostando ou gostar desse tema, no final deixa o like, fica até o final, garanto que vai ter coisa bem interessante hoje. E deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira trazer. Na descrição tem o acesso aos meus links, à comunidade Espiritualidade Consciente, um grupo do WhatsApp onde eu compartilho esses vídeos e outros estímulos, né? Minhas redes sociais. E, claro, como a gente está falando de memórias de vidas passadas, tem o link para o site do Projeto Franciscanos, onde você consegue entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Mas vamos falar então da questão da rigidez. E aqui vamos trazer como exemplo alguém que está num momento de muita crise, no sentido de estagnação no serviço. Ele se sente, é uma pessoa, né? Vamos pegar um exemplo masculino, né? A gente sempre pega mulher, mas porque mulher é a pessoa que mais procura terapia, homem dificilmente procura, né? E aqui fica um recado, se você, homem, está me assistindo, né? Vamos mudar um pouquinho desse cenário, mas vamos pegar um homem que teve essa abertura e ele está muito complexado porque ele já vem trabalhando num serviço há muito tempo, e ele gosta daquele serviço, ele gosta muito daquilo que ele quer fazer, ele quer crescer ali dentro, mas ele não consegue. Ele sempre que ele vai tentar fazer alguma coisa a mais, ele faz alguma coisa errado. E aí você deve estar me perguntando: "O que que isso tem a ver com rigidez?". A pessoa, quando ela chega pra gente, ela não chega com o probleminha pronto: "Ó, tenho questão de rigidez". A gente pega, recebe uma história, a gente recebe um contexto e um problema e converte isso, analisa isso em um foco, em uma forma de abordar o inconsciente daquela pessoa. E aí, conversando com ele, eu percebo, a partir da minha análise, que ele não tem flexibilidade, que ele não tem maleabilidade, que ele é muito apegado aos valores que ele tem e que isso impede com que ele prossiga em frente, porque o fato dele conseguir prosseguir vai exigir dele um grau de adaptação do que ele acredita, das coisas que ele tem que fazer, e ele é muito ferrenho que o que ele faz já é o suficiente, que o resto que ele precisa aprender, vamos supor, por exemplo, ele quer subir na empresa para gerenciar pessoas, mas ele precisa aprender a lidar com outras pessoas e vai ter que lidar com as dificuldades de alguém de uma forma muito mais próxima e com muito mais tato.
E ele, digamos que ele não perceba, mas ele não tem tanto tato. Se alguém faz alguma coisa que ele não concorda, ele tende a bloquear, ele não consegue se relacionar com o diferente. E aí eu percebi, expliquei um pouco para ele, passei esse foco, ele concordou, fomos fazer a captação, abrindo o campo da pessoa, vendo qual fragmento a partir desse tema que está ali mais pungente, e aparece o quê? E isso é um exemplo muito comum, né, na nossa herança, não só de vidas passadas, mas da nossa herança cultural. Aparece lá um padre, aparece uma outra existência dele que carrega esse registro de ter sido um membro do clero, né? Aqui só como um lugar de identificação, mas mais no sentido de entender que era um padre e ele era muito crente, muito próximo dos preceitos, né, da Igreja Católica. Isso para ele era algo muito importante. E ele não aceitava que as coisas fossem diferentes. Ele vivia numa aldeia, num lugar pequeno, né, era um padre de paróquia, e ele era visto ali como um líder, né, aqui criando um contexto mesmo. A gente analisa o contexto, mas a gente não se apega a isso, porque a gente tem diversas memórias. A gente olha para reconhecer o padrão vibracional e o padrão psíquico. E qual que é, por exemplo, continuando a história aqui. Imagina que ele nesse vilarejo, ele busca impor para os outros, ele tem a ideia fixa nele, é uma crença muito forte nele, e era muito comum na época, de que a única salvação existe seguindo os preceitos da igreja, seguindo aqueles preceitos, né? Então, ele cria uma relação de certo e errado, de sim e não, ou isso ou não é, ou é assim ou não é. E ele impõe isso para a vida dele de uma forma que ele cria uma relação muito árida com a própria vida e com as outras pessoas. Mas ele vive num vilarejo onde as pessoas são diversas e têm diversas necessidades. E ele vê coisas que ele não concorda, e isso vai incomodando ele, e ele vê que ele não tem o poder que ele acha que ele teria para mudar isso, e ele acaba desistindo da própria vida, vamos supor assim. Mas qual que é a grande questão? Não me interessa para mim aqui qual época que ele viveu, qual ano que ele viveu, qual vilarejo que ele viveu, quem eram essas pessoas. O que me interessa é que no inconsciente dessa pessoa está sendo reforçado uma questão de rigidez que não permite olhar a vida de uma forma mais ampla e nutritiva. E, consequentemente, essa rigidez traz para ele um olhar de julgamento. Então, é um padrão que se repete, é uma energia que traz e que fica no campo vibracional dele como uma informação e as pessoas sentem. Então, ele vai buscar tentar se mostrar para o chefe dele: "Não, eu sou uma pessoa extremamente aberta a críticas, às opiniões", mas o que ele informa vibracionalmente e o que as ações dele passam, que ele não percebe, é justamente que você, quando fala com uma pessoa dessa, está constantemente se sentindo julgado. As pessoas sentem o seu padrão vibracional, elas sentem a interferência dessas personalidades sem mesmo entender o porquê. Por isso que eu digo que esse trabalho com as memórias é bastante interessante, porque ele traz essa outra perspectiva. Mas, visto isso, vamos trabalhando com ele, com os procedimentos apométricos, ressignificando energeticamente e conversando com essa consciência, com esse fragmento de consciência, buscando trazer alguma reflexão para ele, e depois a gente repassa para o atendido fazer as reflexões no dia a dia dele. Então, a ideia desse vídeo aqui hoje é que você reflita justamente sobre isso. Quais são esses padrões de rigidez? Bota uma atençãozinha no quanto você se julga, porque provavelmente você às vezes acha que não julga o outro, mas se julga muito, e na verdade você faz os dois. Por hoje é isso. Muito obrigado e boas vibrações.